E o assunto do programa Visão Parlamentar agora é a reserva de cotas para negros em concursos públicos municipais. Falamos no último bloco do projeto proposto pela vereadora que está em tramitação na Câmara Municipal. Mas a vereadora também nos prometeu alguns números, alguns exemplos que demonstram essa diferença existente na população em relação à raça negra e às outras raças. Eu queria que a vereadora falasse sobre isso. Eu vou citar só alguns dados, que são vários, mas eu vou citar alguns que eu acho bem pertinentes. Então, já falei que a maioria da população do Brasil é negra ou parda, então é uma maioria. A renda para um homem branco, a média é R$ 1.500, para a mulher branca é R$ 957, para um homem negro é R$ 833, para a mulher negra é R$ 544. Até mesmo para falar que a questão do emprego que eu tinha citado anteriormente, que estão subempregos. E isso também acontece com a contribuição previdenciária. Quem contribui mais é o homem branco, quem contribui menos é a mulher negra. E quem não contribui já é o contrário. A mulher negra é o número maior de mulheres negras que não contribuem, tá? Então é só para dar esse parâmetro. Então em serviços, por exemplo, 40,9% das mulheres negras e pardas acima de 40 anos já nunca fizeram mamografia, tá? E de mulheres brancas, 26%. Então tem uma diferença muito grande. A mortalidade maternal, então mulheres negras que morrem no parto principalmente, 65% de mulheres negras e 24% de mulheres brancas. Então também é um número muito grande. Ensino médio, né, quem conclui, 36%, que não conclui ensino médio, 36% de negros e 24% de brancos, a população branca. E aqui um dado alarmante, que isso vê o histórico, em relação aos jovens, né, que o homicídio de jovens, a diferença de jovens brancos diminuiu em relação a homens negros, jovens negros. Então, isso também é o reflexo, exatamente, desse processo histórico, né? Então, a gente precisa, sim, dar essa oportunidade para que isso também mude na nossa sociedade. Para a gente finalizar esse assunto do projeto, o projeto está em tramitação na Câmara, ele tem que passar pelas comissões, a vereadora também está ouvindo outros setores, está conversando com a Secretaria de Direitos Humanos, de Igualdade Racial de Promoção do município, e Cidadania. Enfim, está debatendo com os grupos Exato. da cidade. Como é que está esse debate, como é que está essa conversa? Então, tem a preocupação de ouvi-los também, e é quase unânime, da importância desse projeto, né? Então, e trazer um projeto que já foi sancionado pela presidenta, e agora aqui propondo para o nosso município acontecer isso também aqui no nosso município. Com certeza, os grupos que debatem isso, a Secretaria de Igualdade Racial, né, a Coordenadoria da Igualdade Racial, a Secretaria de Promoção e Cidadania, ela também está contribuindo e auxiliando para que esse projeto realmente seja sancionado, seja aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito. Então, a expectativa é de que esse projeto vá para a pauta e seja também aprovado pelos vereadores. Porque eu falei dos outros setores e tal, mas não perguntei dos pares. O vereador também, para aprovar um projeto na Câmara, não é um processo muito fácil. É bom que a gente diga isso para que a população saiba, né, que é um trabalho que começa desde o desenvolvimento do projeto até a sua aprovação em plenário. A vereadora tem conversado com os pares, com os colegas? Com alguns, sim. Já conversei com alguns que se mostraram favoráveis. Claro que uns e outros, eles são mais, têm seus questionamentos, mas eu acho que contra fatos, né, contra números, eu acho que não tem tanto argumento. Então, eu procuro mostrar realmente como que está essa questão da sociedade, porque às vezes a gente fala assim, mas não existe racismo. Existe, isso tem dados. Então, eu acho que quando a gente vai com os dados e mostrando a importância de um projeto, e digo também que o projeto tem tempo de validade. É por 10 anos, tanto da presidenta, quanto daqui a nossa proposta também, que tem um prazo, exatamente para buscar esse equilíbrio. Mas eu acredito que vai ser, sim, aprovado.
Muito bem, estamos conversando com a vereadora Juliana Fraga, estamos falando dos projetos propostos pela vereadora. Tem mais um projeto, que na verdade a vereadora assina junto com o vereador Carlinhos Tchaka, que é o projeto da Mãe Trabalhadora. Esse projeto não é uma solução definitiva para a questão das vagas nas creches, mas é uma solução. A vereadora está acompanhando? Eu estou acompanhando, eu sou professora. Aliás, deixa eu corrigir, não é um projeto, né? Ele já foi aprovado. Foi aprovado. Então já é uma lei. É uma lei. É uma lei que cria a Lei Mãe Trabalhadora, que garante vagas em instituições particulares para mães que têm filhos e não têm condições de colocar na rede pública e não têm condições de pagar. Isso. Então, por favor, vereadora, está acompanhando isso? Então, já é uma lei, como você falou, é um projeto de... Eu sou coautora, né? É meu projeto e do vereador Carlinhos Tchaka. Então, sou professora de creche, né? Sou professora de EMI, então eu conheço um pouco a realidade disso e a demanda. Nós tínhamos uma demanda reprimida de quase 7.000 vagas e isso precisava dar uma solução, né? Lógico que comprar, são 500 vagas para esse projeto de Mãe Trabalhadora de compra de vagas, não vai solucionar o problema. Porém, o prefeito, o secretário Célio Chaves, eles também estão movimentando, né, a rede para que abra mais vagas. Por exemplo, ano passado, só da utilização de salas que estavam paradas, ociosas, ou que era uma sala que estava guardando materiais, um almoxarifado, que dava para ser transformado em sala, foi aberto para a população e para atender crianças de idade de creche. Porque daí a gente é creche parcial, né, que criança de 2, 3 anos. E isso já diminuiu bastante, foram quase 3.000 vagas, só utilizando essas salas ociosas. Então, além disso, serão construídas 10 creches em parceria com o governo federal e 3 creches em parceria com o governo estadual. Então, isso a gente acredita que vai universalizar a creche, para quem precisa de fato da creche integral, né, do ensino integral. Lembrando que tem muitas mães que às vezes colocam seus filhos na creche o dia inteiro, mas pode deixar meio período. Então isso também tem que, né, por isso que é interessante a creche parcial, como foi aberta. Estou acompanhando, sim, já está próximo a acontecer as primeiras pessoas, primeiras mães que vão ser atendidas, principalmente em regiões que não tem creche nem pública, nem conveniada, são lá que vai começar por esses bairros, por esses locais onde não tem local para atender, não tem creche nem pública, nem conveniada para atender as mães. Como nós temos dito aqui na série de entrevistas do Visão Parlamentar, com todos os vereadores, a gente sempre reforça a questão. O trabalho do vereador também não acaba quando o projeto é aprovado e vira lei, né? Ele tem que ir lá acompanhar para ver se a lei está sendo cumprida. Então tem um trabalho também depois que o projeto virou lei. Para a gente concluir, a lei de zoneamento. A lei de zoneamento ainda está sendo analisada pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura de São José dos Campos, a proposta de um envio para a Câmara Municipal de uma nova lei de zoneamento. Mas já foram feitas audiências públicas, os vereadores naturalmente estão sempre atentos a esses problemas da situação, da cidade, do crescimento da cidade. Porque a gente fala que a cidade cresce, e até para pegar o gancho nas creches, né? A população ocupa um determinado bairro, um bairro novo, ou esse bairro cresce muito com prédios e tudo mais, e aí não tem vaga para creche, por exemplo. Né? É um dos problemas que o crescimento desordenado da cidade pode causar. A vereadora tem acompanhado isso, acompanhou as audiências públicas. O que pensa a vereadora Juliana Fraga sobre o crescimento e a lei de zoneamento na cidade? Então, foi exatamente isso que você falou. Eu acompanhei, estive em várias audiências, ouvindo a população, a colocação, né, a preocupação. E isso que você falou é verdade. A cidade precisa crescer, precisa se desenvolver, mas ela não pode esquecer da qualidade de vida, né? E isso, creche, implica em qualidade de vida. Você num local onde tem um crescimento desordenado e não tem creche, a mobilidade atrapalhada, né? Não tem ônibus, não tem serviços, não tem comércio, isso aí é ruim para a cidade. Isso não cresce desordenado, mas não tem essa qualidade de vida que a gente espera. Então, a lei de zoneamento é importante a população participar,
levar assim seus questionamentos, suas dúvidas. É difícil, mas é importante a participação da população. Até mesmo para conhecer, porque mexe exatamente com a gente, né? Um prédio que pode ser construído do lado da sua casa, um local onde se pode, um comércio, uma mecânica, uma funilaria, enfim. É você conhecer o que pode também no seu bairro, na sua cidade. Então é importante a população participar. E eu tenho acompanhado, atenta, essa questão da lei de zoneamento, sempre buscando ver isso. Sim, a questão do crescimento, desenvolvimento, enfim, tem essa preocupação, mas não pode deixar de lado. Deixa eu voltar no começo do programa. A qualidade de vida. Vou voltar lá no começo do programa. Chega a preocupação de zoneamento no gabinete itinerante, por exemplo? Já chegou algum questionamento, alguma pergunta? Olha, aqui no meu bairro estão dizendo que vão colocar prédios altos e a gente é contra. Isso chegou no gabinete itinerante? Já chegou, sim. Já chegou porque, assim, a gente leva o gabinete itinerante para vários bairros e sempre tem alguém que leva ouviu falar, alguns eram bairros irregulares, então tem a preocupação de ser de regularização, se vai regularizar, o que eu posso fazer, qual tipo de comércio eu posso fazer no meu bairro. Então, as pessoas perguntando se eu posso instalar uma mecânica no quintal da minha casa. Isso a lei de zoneamento também prevê, é uma parte da lei de zoneamento. Questão de loteamentos, né, apareceu. E uma pergunta que eu achei interessante, que foi numa zona predominantemente industrial. Se a pessoa podia construir casa, sabe, são questionamentos que eram levantados, dúvidas que foi exatamente no gabinete itinerante. E aí eu não tenho todas as respostas, aí eu vou procurar conversar com o secretário para saber. E também é bastante importante salientar que a lei, propriamente dita, a lei de zoneamento é bastante complexa, porque ela delimita e determina todas essas zonas de predominantemente industrial, predominantemente residencial, zona mista, o que pode, o que não pode. Às vezes pode até uma rua, da rua para lá não pode. Exatamente. Então ela é extremamente complexa e dá muito trabalho para os vereadores e para os gabinetes, porque aí os assessores também têm que trabalhar estudando a lei. Tem que conhecer, tem que buscar, se não sabe tem que perguntar, tem que entrar na internet, tem que perguntar para um funcionário. Então, assim, realmente, tem essas dúvidas. O que você falou realmente acontece. Se pode construir, se o comércio é uma rua comercial, é uma avenida, se pode determinado comércio, enfim, isso tudo a lei de zoneamento debate. Bastante complexa. Bom, nós conversamos com a vereadora Juliana Fraga e o tempo voou, foi muito bom o bate-papo com a vereadora. Vereadora, eu quero só agradecer a sua presença e dizer que a vereadora volta aqui para falar novamente de novos projetos. Muito obrigado. Com certeza, eu agradeço o convite, foi muito bom a conversa e com certeza a gente vai voltar, porque nós estamos já preparando novos projetos para a cidade, que eu acho que também vão ser polêmicos. Então, a gente volta para expor e explicar os projetos. Muito bem, o Visão Parlamentar fica por aqui. Nós recebemos a vereadora Juliana Fraga, do Partido dos Trabalhadores. No nosso próximo encontro, um novo convidado, mais um vereador da nossa cidade. Até lá!